Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio para que compreendamos a palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado estávamos lá em Jericó, a 24 quilômetros de Jerusalém. Hoje estamos em Jerusalém. Na sua folha aí, ou em casa, abra a sua Bíblia, no capítulo 12 de Marcos, versículos 28 a 34. A última frase do Evangelho de hoje põe a gente no panorama, no contexto em que Jesus se encontra. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Isso indica o quê? Que o clima está tenso. Jesus subiu a Jerusalém, domingo de Ramos, aquela festa toda, os ramos, os mantos, as aclamações. Chegou em Jerusalém, foi direto para o templo. Chegou lá e encontrou o templo do jeito que ele não queria ver. Fez um chicote de cordas, revirou tudo, expulsou os vendilhões do templo, purificou o templo. E a partir daí, uma série de abordagens Jesus recebe.
no capítulo 11, versículo 27 de Marcos, diz que ele fez calar os sumos sacerdotes e os saduceus. No capítulo 12, verso 23, diz: Jesus calou os fariseus. E agora acabou de calar um mestre da lei. Vamos lá? Jesus, em Jerusalém, os últimos acontecimentos antes da sua prisão. Embora a pregação seja acerca do mandamento e do amor, o clima é tenso e vai desencadear na prisão e na morte de Jesus. Vamos lá. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este. Espere lá. O mestre da lei, que em grande parte o mestre da lei fazia parte também do grupo dos fariseus. Não necessariamente, mas muitos mestres da lei pertenciam ao grupo dos fariseus. Os mestres da lei tinham estudado o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco e os profetas, e tudo que tirava do Antigo Testamento e uma lei, os mestres da lei fizeram um resumo e elencaram 613 preceitos ou versículos ou normas extraídos do Antigo Testamento. No ambiente dos mestres da lei se dizia que essas 613 normas deveriam ser acolhidas como um único mandamento, nenhum mais importante do que o outro. O pensamento corrente, sobretudo em Jerusalém, a capital religiosa, a capital do templo, do santuário único no mundo, onde se prestava culto a Deus, de forma completa, era que na lei de Deus não se mexe. Quem tirar uma vírgula, acrescentar ou mudar, apedreja. Quando ele faz a pergunta a Jesus, qual é o primeiro mandamento? A pergunta já é uma armadilha. Jesus poderia responder: você sabe, você não é mestre? Mas Jesus responde e faz um movimento muito interessante. Vamos lá? O primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é a afirmação de fé, ainda não é mandamento. Porque Ele é o nosso Deus e é o único, aí vem o mandamento. Vamos lá? Versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos estão no Antigo Testamento, mas estão muito deslocados um do outro. Se você pegar Deuteronômio e Êxodo, Levítico, Deuteronômio 6, Levítico 19, você vai perceber que esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, estão lá, mas estão distantes. A novidade não é que Jesus cria um ou outro, não, mas ele aproxima os 2. Isso é muito interessante. Porque havia uma distorção na interpretação judaica de que era possível aproximar-se de Deus, tão somente de Deus, e aproximar-se do próximo e ajudar o próximo e amar o próximo era algo distante. Jesus aproxima. Aproxima e chama a gente a uma unidade.
Nós vivemos tempos fragilíssimos, de pessoas fragilizadas e fragmentadas. Nós temos muita dificuldade de entender as coisas de forma inteira. Na imensa maioria das vezes, nós sempre pensamos as coisas de forma fragmentada. E o mandamento manda a gente ser inteiro no amor. Amar com o coração, com toda a dimensão afetiva, com toda a dimensão dos afetos. Amar com toda a alma, amar com toda a dimensão espiritual. Amar com toda a força todas as dimensões do meu ser e do seu ser física, minha estrutura física, movida no amor, e amar com o entendimento, com a inteligência. Essa inteireza do amor é que talvez seja o ponto mais difícil para nós. Não são poucas as pessoas, vocês também conhecem, nós padres lidamos com isso, que vêm falar de Deus e falam de Deus. Quando falam de Deus no plano da alma, do espírito, fala numa transcendência elevadíssima. Mas se você puxa o argumento da inteligência e da razão para falar de Deus, ela não dá conta, não acompanha. Amar a Deus supõe amar também com a inteligência. Outros amam com a inteligência, especulam, aprofundam temas teóricos, conceitos elevadíssimos. Mas se você pede para amar com a força, não dá conta. Se pede para amar com o coração, destoa a razão de coração. Outros já é açucarado. Se fala de amor a Deus com o coração, derrete, não é? É afeto puro. Mas se você argumenta, qualquer coisa no campo da inteligência e da razão não dá conta. Então, superar essa fragmentação, talvez seja a convocação mais difícil. Primeiro, amar a Deus de forma inteira. O Papa Francisco, no ensino dele hoje sobre esse texto, ele fala que é preciso que todos os territórios do nosso ser sejam atingidos por esse amor. A inteligência, a estrutura física, emocional, espiritual. Quando a gente não dá conta de viver isso, as contradições são enormes. E os prejuízos são enormes. Primeiro para a gente. O segundo, versículo 31. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha como é que Jesus termina. Juntos, não existe outro mandamento maior do que estes. Fala, não existe outro mandamento no singular maior do que estes. Ah, tá. Como viver esta relação de amor com Deus e com o próximo? Vamos escutar a reação do mestre da lei para depois aprofundar esse tema do amor. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Leia. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Agora o mestre da lei deu uma avançada. Ele deu conta de enxergar uma coisa, que a forma de amar a Deus que tinha em Jerusalém, com os holocaustos e os sacrifícios, tinha divorciado do amor a Deus e ao próximo com a inteligência, com o coração, com a alma e com a força.
Tem gente que ama a Deus com holocausto e sacrifício, mas não dá conta de amar a Deus com a alma, com a inteligência, com a força, com o coração. Tem gente que, se é para fazer holocausto e sacrifício, se é para doar coisas, se é para ajudar os outros, se é para fazer penitência, jejum, oração, dá conta demais. Ficar um ano sem comer não sei o quê, dá conta. Mas se é para amar a Deus e ao próximo com o coração, com a alma, com a força, não dá conta. O mestre da lei já percebeu, nós estamos longe disso. Mas tem uma coisa muito interessante. O mestre da lei escuta Jesus falar e depois ele comenta o que Jesus falou, repetindo tudo o que Jesus falou e ainda dando um passo. Isso deveria ser o exercício nosso quando lemos a palavra. Domingo passado eu falei da oração do cego Bartimeu como mestre da oração. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. No ambiente monástico, existe uma expressão para isso que o mestre da lei fez aqui, repetir o que Jesus falou. A gente chama isso de a oração de repetição. Você ouve a palavra e passa o dia repetindo a palavra. Na vida monástica, para quem já lidou com animal aqui, a gente chama isso no mosteiro de ruminar a palavra. O boi vai, pasta o capim o dia inteiro, à noite ele vem para o abrigo, deita, e num processo de digestão vai pegando a comida que está no bucho, trazendo-a para a boca, mastiga, 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 o sumo, o extrato desce, porque se ele não fizer isso, embora comeu o dia inteiro, o nutriente do capim não vai virar sustância para o organismo dele. Essa repetição da palavra deveria ser o ruminar nosso da palavra. Vir à missa no domingo e passar a semana inteira repetindo a palavra. Ruminar, repetir, tirar o extrato, tirar o sumo da palavra, até que aquilo que Deus me falou vire alimento nutritivo. Todos os valores nutricionais que estão na palavra atinge a minha força, põe amor na minha força, põe amor na minha alma, põe amor no meu coração, nos meus afetos, põe amor na minha inteligência. Não é bonito? Esse é um problema. Muitas vezes, se perguntar para nós daqui 2 horas qual foi o evangelho de hoje, a gente não lembra. Essa oração de ruminação, a missa dominical, domingo, dia do Senhor, deveria ser por excelência o dia em que a gente alimenta da palavra para ruminar e meditando e repetindo a palavra, levar aquele comando da palavra para todas as dimensões da vida, expandir, dilatar o amor. Agora, como viver esse amor é um problema. Jesus vê que quando nós transformamos as religiões ou a fé cristã em pura norma, preceito, costume, rito, doutrina, dogma, tradição e até folclore, Jesus vê que isso é fácil de viver, porque se repete, sem saber exatamente qual é o fundamento, que sentido tem. E Jesus chama-nos a não vivermos sufocados ou mecânicos, repetindo norma, lei, costume, tradição, mas que a nossa relação com Deus e com o próximo é preciso que ela seja uma relação de amor. Bento XVI diz que para nós amor não é um conceito, não é sentimento. Bento XVI diz que para nós amor, para nós cristãos amor é uma
pessoa com a qual nós nos relacionamos, Jesus. Amor é um verbo, é uma ação, é um modo de fazer coisas, de fazer um viver. Amar a Deus e amar supõe descobrir Deus dentro de nós. Olhar o mais profundo da nossa inteligência, do nosso coração, da nossa alma e da nossa força e encontrar Deus lá. Até você ser o santuário, o templo de Deus, onde olhando para você, você vê um templo, um santuário vivo. Amar a Deus e amar ao próximo tem empenhos distintos, mas que conduz para a mesma dimensão. Porque amar a Deus é amar a perfeição do que Deus é, e amar ao próximo já não é tão garantido assim, né? Amar a Deus é tranquilo, porque nele há uma perfeição, não há contradição. Agora, amar o próximo supõe um avanço tão grande que nenhuma religião no mundo, nenhuma doutrina no mundo alcançou o que Jesus alcançou. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Quando eu amo, geralmente eu penso que amar é dar benefício, é dar coisa. São João de Ávila diz assim: a causa do amor a Deus e o amor ao próximo deve estimular o nosso coração a considerar Deus como o fundamento do nosso amor. Olhe para a cruz. Este amor, o amor que Jesus nos ensina, é um amor que mais do que dar benefícios, ainda que benefícios necessários, como cuidar da saúde, da alimentação de quem passa fome, mais do que dar benefícios, o amor a Deus que Jesus ensina é um dar-se a si mesmo com tudo que se tem, com tudo que se é. Por isso, Jesus não teve medo de formular o único mandamento, criar uma formulação nova para a legislação. A partir de João 13, não dizemos mais amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir de João 13 a gente diz, amar a Deus e amar ao próximo como Jesus nos amou. Aí a cruz passa a ser a medida. Então a partir de agora, não é a norma, não é a regra, não é a lei, não é a doutrina, não é a tradição, não é o costume, mas a partir de agora é um modo de entrega de si que decide o modo com que nós devemos amar. Veja o que Bento XVI fala. Se o amor de Deus ganhou raízes profundas numa pessoa, ela torna-se capaz de amar até quem não o merece. E é particularmente aí que reside a surpresa do amor de Cristo. Amar quem não merece. Como Deus nos ama. De Deus nós aprendemos a querer sempre e só o bem e nunca o mal. Aprendemos a olhar para o próximo não só com os nossos olhos, mas de Deus nós aprendemos a olhar para o próximo
a partir dos olhos de Cristo. Um olhar que parte do coração e não se detém na superfície do que é olhado. Jesus olha para nós e sabe do que nós precisamos mais do que nós mesmos. Nós pensamos que precisamos de coisas e Ele sabe que nós precisamos de salvação. Olhe para a cruz. Amor de Deus e amor ao próximo são inseparáveis. Bento XVI. E estão em relação recíproca. Jesus não inventou nenhum nem o outro, mas revelou que eles são, no fundo, um único mandamento. E fez isso não com palavras, mas sobretudo com o seu testemunho, a sua própria pessoa. Todo o mistério do que ele viveu ao nascer pobre em Belém e morrer humilhado na cruz, mostram para nós uma unidade do amor de Deus e do amor ao próximo, uma unidade indivisível, inseparável. Mas nós só alcançamos a compreensão desse amor uno contemplando os braços, os dois braços da cruz. A cruz mostra como se ama. Que para amar a Deus não tem que deixar de amar ao próximo, que para amar o próximo não tem que deixar de amar a Deus. A haste vertical e a haste horizontal se cruzam, se fundem no coração de Jesus, um único amor, não se separa. É aqui que habita e que reside a forma perfeita do amor. Irmã, irmão, infelizmente nós temos que dizer que estamos longe desse amor, mas felizmente nós podemos clamar: Senhor, dá-nos a graça de viver esse amor. Observai os mandamentos que te prescrevo para ti, teus filhos e netos, a fim de que possas multiplicares. E termino com a carta aos Hebreus, a segunda leitura, pegue comigo. O versículo 25. Por isso, leia: Ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Amém. Irmã, irmão, pedir essa semana muito a graça de em nós ser implantado esse amor da cruz, que nunca separa o amor vertical a Deus do amor horizontal que abraça todo ser humano, principalmente aqueles que não merecem. Tá bom? Pedir a graça de ser tocado por esse amor, ao ponto de inaugurar em nossa vida uma maneira de amar como a de Cristo.
Como é que Cristo nos ama? Cristo mostra que nos ama descendo até nós para trazer o amor de Deus, para levarmos-nos a Deus. Nem sempre o nosso amor é um amor que dá a Deus e leva a pessoa para Deus. Às vezes, o máximo a gente dá conta de dar coisas. Eu sou a primeira geração de padre que chega na velhice e que vê uma geração enorme de pais e mães, de avós e avós, que não deram conta de dar Deus para os filhos e para os netos. Não deu conta nem de dar a religião, a norma, a tradição, e não deu conta de dar Deus e o amor de Deus. Isso é muito doído. Repito, eu sou a primeira geração de padre que envelhece, convivendo com pessoas que não deram conta de dar Deus e o amor de Deus. Nem a norma religiosa e nem o amor de Deus para os filhos e os netos. Isso é muito sofrido. Isso recai constantemente uma avaliação. Que caminho é esse que eu, padre, estou seguindo? Onde vai dar? Nem a tradição, nem a lei, nem a religião, nem a norma, nem os costumes, mas também nem o amor. Isso dói, não dói? E se não dói, peça a graça para doer. Porque é preciso que isso seja desconfortável para nós. Amar como Jesus significa, quando Ele vai a Deus, Ele nos leva para Deus. Quando Ele vem até nós, Ele nos traz Deus. Amar como Jesus é. Não há movimento sem Deus e sem a pessoa humana. Sempre que vai ao Pai, leva-nos. Sempre que vem a nós, traz-nos Deus. Esse é o amor. Eu queria que essa semana você repetisse, muito como mestre da lei, dá-me a graça de amar com a inteligência, com o coração, com a força, com a alma, e levar Deus para o meu próximo e levar o meu próximo para Deus. Levar amor é mais do que levar costume, tradição, lei, repetição de rito. É muito mais. Levar amor de Cristo é levar salvação. Que infelizmente muitos de nós estamos na religião, mas também estamos longe da salvação. Longe. Isso nem passa pela nossa cabeça como interesse, que também é grave. Irmã, irmão, sinta. Também a natureza geme com gemidos, clamando pela libertação. Mas que hoje nós saiamos da igreja com todas as dimensões nossas gemendo, clamando pelo amor de Deus, desejando o amor de Deus. Minha razão, meu coração, minha alma, minha força física, todas as dimensões do seu ser se abra, se expanda, se dilate nesse desejo do amor de Deus. Peça isso. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale, dialogue com o Senhor e queira esse amor indiviso de Jesus. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de
Desperta o meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-te diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais com fluir de um coração rendido a ti.